Oi, gente! Hoje eu vim trazer uma receita deliciosa e maravilhosa de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Olha, gente, fica uma delícia, vocês têm que fazer. Vamos para a receita, então. Antes de mais nada, você precisa ligar o seu forno para aquecer nos 180 graus ou 200 graus. E aí você vai precisar de 2 cenouras médias. Se for pequena, você usa 3. Uma xícara de 200 ml de óleo, 3 ovos inteiros, 2 xícaras de 200 ml de farinha de trigo e 1 xícara de 200 ml de açúcar. Eu vou começar a bater no meu liquidificador os ovos. O segredo do bolo de cenoura para dar certo, você precisa qualquer bolo, gente. O segredo dos bolos é você ir batendo cada ingrediente um de cada vez. Nesse caso, eu vou bater o ovo com açúcar. Bate bem devagar, não precisa ter pressa, tá? Faça bem devagar seu bolo, que daí eu tenho certeza que vai dar certo. Bate bem os 2 ingredientes. Aí agora você pode bater o óleo junto. Adiciona o óleo e bate novamente. Não mistura tudo e para depois bater. Como eu falei, é um ingrediente de cada vez. Agora você pode bater de novo os 3 ingredientes. Deixa batendo. Enquanto for batendo o óleo, você pode picar a cenoura. Aí você vai picando aos poucos. Não coloque a cenoura inteira, porque é perigoso estragar seu liquidificador e não dá certo a massa. Vai picando aos poucos, bem com calma. Espera bater bem esses ingredientes. Quando você vê que bateu bem, você pode desligar o liquidificador e colocar em uma bacia para você misturar à mão a farinha de trigo. Não pode pôr a farinha de trigo dentro do liquidificador, porque é perigoso estragar, é muito pesada a massa para bater no liquidificador, só se seu liquidificador for muito potente. Mas eu prefiro bater à mão mesmo, porque o meu liquidificador não é muito bom, muito potente. Então eu bato na mão. Esqueci de falar para vocês também que vai o fermento para bolo, né, gente? Fermento químico. Agora eu vou colocar na bacia essa mistura que eu fiz no liquidificador para mim poder misturar com a farinha de trigo na minha bacia. Você pode misturar com fouet próprio para misturas de bolos e massas, ou você pode misturar com garfo mesmo, que dá certo. Uma colher de pau também, eu já misturei muito massa com colher de pau e dá muito certo, tá? Você mistura de novo aos poucos para dar certo a sua massa, para você ver o ponto certinho, tá? Mistura bem mesmo para seu bolo dar certo, para sua massa dar super certo, você precisa misturar bem, tá? Não tenha preguiça de misturar, porque é isso que vai deixar a sua massa bem macio e vai crescer bastante também. Agora chegou a hora de você colocar o fermento químico. Eu coloco na tampinha mesmo, que equivale a 1 colher de sopa, essa tampinha. A tampinha de qualquer fermento é 1 colher de sopa. Então você pode colocar uma tampinha ali na mistura e misturar delicadamente para o seu fermento não ativar muito na massa. Depois que o fermento desapareceu da sua massa, você pode parar de misturar. Não pode misturar muito,
porque senão não vai dar certo ou não vai crescer muito seu bolo, tá? Agora, gente, eu vou untar a minha forma. A minha forma, ela tem o tamanho médio de uma forma de um buraco no meio. Ela não é muito pequena, mas também não é muito grande, é a média. Eu vou untar ela. Eu geralmente unto com óleo e farinha de trigo. Mas, se você preferir, você pode untar com margarina ou manteiga sem problema nenhum. Você coloca a sua massa na forma. O seu forno nessa altura já deve estar bem quente. É assim mesmo que tem que estar, porque senão não dá certo o bolo também. Você tem que lembrar sempre de aquecer o seu forno antes de começar a receita, tá? Pode colocar toda a massa na sua forma. Agora dá umas batidinhas para ele ficar homogênea na forma. E aí agora você coloca no forno. Espera dar pelo menos 40 minutos antes de você abrir o seu forno. Não pode abrir o forno antes de 40 minutos, senão seu bolo vai murchar. Depois de 40 minutos, a sua casa deve estar incendiando o cheiro do bolo delicioso. E aí você vai dar uma olhada. Você espeta garfo ou palito no seu bolo. Se sair limpo igual o meu saiu, já está pronto o seu bolo. Você pode tirar do forno e agora vamos fazer a cobertura. Gente, para vocês poderem fazer a cobertura, o seu bolo deve estar já assado e desenformado. Por isso eu estou desenformando o meu bolo primeiro, antes de fazer a cobertura. Porque quando você despejar a cobertura no seu bolo, o seu bolo deve estar quente. Então é rapidinho para você fazer a cobertura e aí você já desenforma para ficar no jeito ali, só para você jogar no bolo a sua cobertura. E o meu bolo saiu assim, super bem formadinho, não caiu aos pedaços, né? Ficou super top. Agora vamos lá para a cobertura. Você vai precisar de uma colher, mais ou menos, de sopa de margarina ou manteiga. Vai derreter essa manteiga no fogo baixo. Depois que derretida a manteiga ou margarina, ainda com o fogo ligado, você coloca uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Por opção sua, você pode pôr também uma caixinha de creme de leite. Eu prefiro para não ficar muito doce, mas isso é opcional. Logo em seguida, depois de mexer bem, você adiciona algumas colheres de sopa de Nescau. Para essa medida eu coloquei 4 colheres de sopa de Nescau. Mexe bem até dar o ponto de brigadeiro, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui o ponto que deve ficar. Pessoal, este é o ponto. É como se você estivesse fazendo brigadeiro mesmo. Vai ficar bem grosso a sua cobertura. Ele vai ferver e vai ficar bem grosso.
Eu, para saber o ponto certinho, eu passo a colher no meio e faço como se fosse essa ponte. Aí, se demorar para grudar uma na outra, aí quer dizer que está no ponto. Você também pode fazer o teste da panela. Você ergue um pouco a panela e se não grudar no fundo da panela, também está no ponto. Eu prefiro fazer o teste aí do risco na panela com a colher. Para mim é mais seguro. Ó, eu fiz o teste da panela também, não desgrudou, e o teste da colher. Este é o ponto exato que você tem que pôr no seu bolo. Ainda fervendo, você tem que colocar no seu bolo quente ou morno, tá? Você pode colocar direto, saindo do fogo você já pode colocar. Ele vai esfriar junto com o bolo e vai ficar uma delícia. Eu furei o bolo com o garfo para que a cobertura entrasse um pouco na massa do bolo, tá? Então, essa quantidade eu fiz a mais para ficar um bolo tipo daquele vulcão, que tem um monte de cobertura no meio do bolo, tá? Mas se você quiser fazer a menos, também fique à vontade. Você pode espalhar da maneira que você achar melhor e vai ficar uma delícia, que eu tenho certeza. Gente, fica uma delícia. Aqui em casa todo mundo ama esse bolo e não dura nenhum dia. Vai na hora o bolo, quando esfria, o pessoal já detona no bolo. Fica muito, muito saboroso, muito macio, muito fofinho e muito delicioso. Um ótimo café da tarde, um ótimo café da manhã para você. Espero que você goste. Deixa seu like e se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!